sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou um grande amor. Daquela via dolorosa se pegou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. O Deus cego é o estrela da manhã. Correio de Deus, alma vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, eu me rendo ao seu amor. Quando se rende, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Deus é o estrela da manhã. Poderio de Deus, alma vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. E assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobre ele e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus, Pai. Boa noite, irmãos. Que alegria podermos estar nesta noite na casa do nosso Senhor para louvar e engrandecer o nome dEle. Como é bom podermos separar esse tempo, às vezes uma semana com dias tão corridos,
né? Nós paramos no meio da semana para estarmos juntos como povo de Deus, como família espiritual, para cultuarmos, para celebrarmos aquele que é o único, digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Nesse momento eu quero convidar você a fechar os seus olhos, aí onde você está, e a colocar-se diante do Senhor, pedindo que Ele, nesta noite, fale no seu coração de uma maneira especial. Talvez você precise, nesta noite, ouvir algo de Deus, algo bem específico para você. E Ele quer falar com você. Ele quer tocar o seu coração nessa noite. Ele quer agir na sua vida. Mas é necessário que você se coloque diante dele, em humildade, com seu coração aberto, seu coração quebrantado, dizendo para Ele: Senhor, deixa eu ouvir a sua voz, deixa eu sentir a sua presença aqui neste lugar, é tão bom estar aqui. Eu quero ser tocado pelo Teu Espírito, eu quero ser preenchido pela Tua presença. Peça isso ao Senhor nesse momento, não se importando com aquilo que está lá fora, com aquilo que você está enfrentando na sua vida. Peça ao Senhor que fale com você, pois Ele está atento ao seu coração, Ele está atento às suas orações. Senhor, nós nos prostramos diante da Tua presença. Nós nos prostramos diante de Ti para agradecer ao Senhor por Sua bondade, por Seu amor, por todo o Seu cuidado por nós. Sim, Senhor, nós Te agradecemos, mesmo diante das lutas. Nós Te agradecemos, mesmo diante das aflições e das dificuldades da vida. Nós Te agradecemos porque reconhecemos que Tu és Deus. Tu és Senhor do nosso coração. Tu és Senhor da nossa vida. Tu és Senhor das nossas famílias. É por isso, Senhor, que nós estamos aqui nesta noite para Te adorar, para abrir os nossos lábios e declararmos canções que expressam o nosso amor ao Senhor. Os nossos lábios estão abertos para declarar também a Tua palavra, que será lida aqui neste lugar. Promessas lindas, vindas do Senhor para nós. Portanto, Senhor, nós Te pedimos de forma humilde que o Senhor trate a cada coração aqui nessa noite. Que o Senhor fale de uma maneira muito especial e que possamos sentir o Teu toque, possamos sentir a Tua presença aqui neste lugar. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Coloque-se de pé onde você está. Não sei se você teve a oportunidade de dar uma boa noite para a pessoa que está ao seu redor. Dê uma boa noite para o seu irmão, para a sua irmã. Diga assim: olha, é muito bom poder estar aqui para adorar ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao Deus único e soberano como você. Nós podemos adorar sozinhos, né? Quando estamos lá nos nossos afazeres, na nossa casa, no nosso trabalho, também é momento de adoração. Mas quando separamos esse tempo para estarmos em comunhão com os nossos irmãos e celebrarmos e adorarmos juntos ao Senhor, é um momento muito especial. Eu quero convidar você a adorar ao Senhor nesse momento, recitando o Salmo 86, os versos de 8 a 10. Nós vamos recitar todos juntos em uma só voz. Ninguém entre os deuses é como Tu, ó Senhor, e nada existe que se compare às Tuas obras. Todas as nações que fizeste virão prostrar-se diante de Ti, Senhor, e glorificarão Teu nome, pois Tu és magnífico e realizas milagres maravilhosos. Em verdade, só Tu és Deus. Amém? Só o Senhor é Deus. Eu vim aqui para adorá-lo. E você? Amém? Nós estamos aqui para adorar ao nosso Senhor.
bom estar em Tua presença nesta quarta-feira, Pai. Meio de semana, tempo em que nós temos dedicado nossos dias, nossas forças para trabalho, estudo. A vida está fluindo naturalmente, normalmente. Mas, Senhor, a nossa prioridade é a comunhão contigo, é a Tua presença. E no desenvolvimento de nossa espiritualidade, ó Pai, nós entendemos o valor da Tua casa, o valor deste encontro no meio da semana, para a oração, para a súplica, para a intercessão. E aqui estamos, Senhor, aqui chegamos para Te adorar, aqui chegamos, Pai, para buscar a Tua face, com todo o nosso coração, com toda a alegria da nossa vida, com toda a força de nossa alma. Nós queremos Te buscar, ó Deus, com tudo que temos, tudo que somos. Por isso, ó Pai, nesta noite, perdoa-nos por nossos pecados. Senhor, nesta noite, este encontro de vida, esta celebração no meio da semana, este encontro de oração, que seja um tempo de profunda comunhão contigo, profunda comunhão uns com os outros, que estejamos aqui, ó Pai, envoltos em Tua nuvem de glória, imersos em Tua presença, que sejamos então tocados pela Tua palavra, ministrados pelo Teu Espírito. Senhor, enquanto nós oramos e Te adoramos, contemple cada coração aqui presente. Os irmãos que estão aqui nesta casa de oração, aqueles que não conseguiram chegar, mas estão conosco através das mídias sociais, contemple cada coração. Que haja em cada vida abundância de alegria, forças renovadas, paz que excede todo entendimento, confiança e convicção de que Tu estás no controle, estás cuidando de nós, e nós não estamos sozinhos. O Senhor tem guiado nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, por essa noite. Receba o nosso louvor, nossa adoração, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite, gente. Boa noite. Que bom que estamos juntos. Alegria nos encontrarmos, nos reencontrarmos nesta quarta-feira. Continuemos louvando ao Senhor, porque nele estamos seguros, nele estamos guardados. Toda a segurança que temos e que precisamos vem dele. Adoremos ao Senhor. Tua
realmente Deus tem nos dado vitória, Deus tem cuidado de nós. E nós chegamos em um culto como este, meu querido, minha querida, enfrentando lutas, adversidades. Você pode sentar nesse momento. E talvez você esteja enfrentando adversidades, questões que têm gerado expectativas no seu coração. Quem sabe você deixou em casa uma situação para a qual você não tem uma solução imediata, mas como cantamos nesta noite, nós estamos seguros nas mãos deste Deus que cuida de nós em todos os momentos, nos mínimos detalhes. Não fale conosco, não cochila, não se distraia. Eu me lembro de um irmão, certa vez, enfrentando algumas adversidades atrozes. Ele me disse: pastor, será que Deus se esqueceu de mim? Eu até entendo, pastor, tanta gente para Deus ouvir a oração que deve ter se esquecido de mim. Eu falei com ele, falo com você nessa noite. Nosso Deus não se esquece de nós. Ele é onipotente, onipresente. Ele está atento ao clamor que se faz neste lugar. Ele está atento ao clamor que flui do seu coração. Daqui a uns minutos iremos orar, mas nós podemos, nesse ambiente de graça, nesse ambiente de comunhão com Deus, o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, nós podemos também trazer a este altar nossos dízimos e ofertas. Deus não precisa, certamente Deus não precisa do nosso dinheiro, até porque o dinheiro não é nosso. Tudo pertence a Ele. E o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não imprime o valor que nós imprimimos as questões que estão diante de nós, porque Ele é o Senhor da história, é o governador dos séculos. Ele é o Todo-Poderoso. E nessa sua relação e diálogo conosco, que somos tão limitados e estamos neste mundo que precisa da graça de Jesus, Ele nos plantou neste mundo como igreja, como povo do seu reino, para anunciarmos, como disse Paulo apóstolo, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E fazemos isto através de diversas estratégias e linhas de ações. E precisamos, para implementar estas estratégias, linhas de ações, precisamos nos envolver financeiramente na obra de Deus. A obra de Deus se faz com oração, com mãos dedicadas e com recursos financeiros. A igreja local, ela recebe a provisão de Deus através de cada irmão e cada irmã que se vê e se entende como um membro, como um congregado, como alguém que participa desta família de fé que é a Igreja Batista de Jardim Santíssimo. Por isso, nos próximos minutos, sairemos de nossos lugares, trazendo ao altar de Deus dízimos e ofertas. Você pode fazê-lo também através de recursos eletrônicos, através do Pix ou transferência bancária. Os dados bancários de nossa igreja estão disponíveis. E se você quiser fazer a tua dedicação de ofertas, entrega de bens, você pode fazer também através desta possibilidade. Mas nesta noite não deixe de participar da obra do Senhor. Você que está em casa também, meu querido, que o Espírito Santo mova o teu coração, que você abençoe a obra de Deus. Em adoração, ofereçamos ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Logo após, oraremos e refletiremos sobre a palavra de Deus.
querido. Nesse momento, ó Deus, nós queremos agradecer, ó Deus, pelas tuas bênçãos, ó Deus, na vida, ó Deus, dos teus servos, ó Deus. Que, ó Deus, vieram até o teu altar, depositar as suas ofertas, os seus dízimos. Que o Senhor continue, ó Deus, abençoando a cada um, segundo, ó Deus, a tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado, ó Deus, pelos teus muitos feitos, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, não só pelo que tu és, Senhor, mas por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo, meu Deus. Nós te oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Lene. Deus abençoe. Ajudar a descer. Não sei. Abra sua Bíblia nessa noite, meu querido, minha querida, no capítulo 4 do Evangelho segundo São João. Eu quero nessa noite refletir com você sobre esse texto. João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Peço que você abra sua Bíblia nessa noite. O texto diz: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus então lhe disse: eu o sou,
eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Até aqui, meu querido e minha querida. Certamente um texto que nos inspira nesta quarta-feira, e por várias vezes nós lemos essa narrativa e pensamos que a narrativa joanina fala sobre vários assuntos. Eu queria, neste culto de quarta-feira, dizer a você que, prioritariamente, esta narrativa comunica aos nossos corações sobre oração, sobre atitude de culto, sobre o ato, o movimento do homem, da mulher, de se aproximar de Deus, buscando a sua presença e a sua misericórdia. E nesta quarta-feira, meio de semana, esse texto vem ao encontro do meu coração e do teu coração, para que nós nos lembremos de uma mulher que o autor bíblico, nem a sua comunidade de fé, nenhum destes que deram e trouxeram esse texto à origem, se preocuparam em nos contar o nome desta personagem. Apenas ela é apresentada a mim e a você como mulher samaritana, mulher que era natural de Samaria. E o texto vai se desenrolando em um encontro, à primeira vista, inusitado. Pelo acaso. Por um acaso, Jesus, naquele dia, vive esse encontro com esta mulher, e então, por um acaso, eles desenvolvem uma conversa, uma interação, e conversa esta, interação esta, que transforma a vida daquela mulher. Mas preciso tecer alguns comentários com você, meu amado, minha amada, especialmente nesta quarta-feira, quando nos reunimos para a oração. Esse encontro não se deu por um acaso. No reino de Deus não existe o acaso. Existem atos soberanos de Deus. Existe aquilo que Francis Schaeffer vai chamar de intervenções de Deus em nossa história. E em sua obra, o Deus que intervém, nós somos então impactados por essa realidade de um Deus que não está indiferente, de um Deus que não está engessado, assentado sobre o seu grande trono branco, indiferente às nossas demandas, histórias, dores e lutas, mas um Deus empático, tão empático que se fez gente, tão próximo que se fez homem, tão relacional que veio ao nosso encontro para nos salvar, para trazer ao meu e ao teu coração esta brisa de vida e este fôlego de esperança. E foi justamente isto, meu irmão e minha irmã, que ocorreu com esta mulher anônima. E eu gosto muito de atentar para os personagens bíblicos, especialmente os anônimos. Até mesmo esse anonimato não é em vão, mas há um porquê, há um motivo, há uma razão. E esta mulher que João nos apresenta era uma mulher que vivia às voltas com os seus dramas pessoais, com as suas questões. E sabe, meu querido e minha querida, eu gosto de pensar na igreja como uma comunidade de gente que foi perdoada, salva pela graça, e que nesse processo que eu falo muito aqui no púlpito, esse processo de santificação, de transformação de nossas vidas, para que a cada dia nos pareçamos mais com Jesus, nesse processo também, nós lidamos com as nossas questões internas, nós lidamos com aquelas páginas difíceis de serem expostas em nossa história, nós lidamos com as nossas incoerências existenciais, lidamos com sentimentos como medo, culpa,
solidão, preocupações, dentre tantos outros sentimentos que fazem de nós humanos de fato. E essa personagem chega no capítulo 4 de João, às voltas, com os seus sentimentos, as suas questões mais internas. Uma mulher que busca água próximo ao meio-dia. E você já ouviu alguma vez em sua caminhada cristã? Se você não ouviu, vai ouvir agora. E se você já ouviu, eu quero te lembrar que ninguém em sã consciência, nesta terra tão quente, tão árida, buscava água ao meio-dia, no sol, no mais alto nível de intensidade. As pessoas buscavam água pela manhã, bem cedinho. Então, esse poço, essa fonte de Jacó e qualquer fonte que era visitada, especialmente por mulheres para buscar água, eram bem povoadas e bem visitadas pela manhã cedo. E por que essa mulher, ela busca água próxima ao meio-dia? Ah, pastor, porque ela acordou mais tarde. Ela perdeu a hora, ou quem sabe era um pouco preguiçosa, então ela queria dormir um pouco mais, acordou 11h30, lembrou, gente, preciso buscar água para as demandas da rotina diária, deixa eu ir na fonte. Não. Essa mulher busca água nesse horário impróprio, porque a sua história era imprópria. Não recomendada para menores. Porque essa mulher vivia às voltas com a sua vergonha, com os olhares, com as críticas, com os interesses escusos. Uma mulher de uma história complicada. Eu não sei como é a sua história. Eu não sei como foi a tua trajetória até aqui. Eu conheço aquelas páginas que você me mostra ou me mostrou. Mas estamos diante de um Deus que nos conhece por inteiro. Estamos diante de um Deus que nos conhece desnudos, sem as nossas armaduras, como fez com Naamã. Um Deus que nos conhece além de nossas capas. Um Deus que nos conhece além das aparências. Um Deus que sabe quem nós somos e como estamos e como chegamos aqui. E um Deus que, apesar disto e a despeito disso tudo, nos ama, se aproxima de nós, porque nos quer próximos, juntos, unidos a Ele. Um amor transformador, um amor remidor, um amor libertador. Esse é o amor de Deus por nós. Esse é o amor de Deus manifesto na vida desta mulher. E ela chega meio preocupada, tímida, desconfiada. Ao longe ela vê a fonte de Jacó, mas tente mergulhar nas páginas e no texto bíblico, nas entrelinhas. O belo do texto bíblico é você perceber as entrelinhas do texto. Ela percebe a fonte ao longe. Há um homem sentado junto à fonte. Quem é aquele estranho? Por que ele está ali? Mas ela precisava buscar água. Ela precisava viver. Viver é preciso. Existir, continuar existindo. Resistir às dificuldades que a vida nos apresenta é necessário. Não podemos parar. Ela não podia parar. Ela não podia dar meia volta e voltar para casa sem água. Ela já havia adiado a busca d'água em relação à manhã. Agora, meio-dia, ela tinha que seguir em frente, mesmo com aquele estranho junto à fonte de Jacó. Ela continua, ela vai até lá. Só que esse encontro, como disse no início, inusitado, sim, mas não é por um acaso. É um encontro movido pelo coração de Deus, pela soberania de Deus, pelo amor de Deus por aquela mulher. Deus move circunstâncias, Deus move céus e terra em favor daqueles que Ele ama. Ele, de fato, é o Deus que toca a nossa história e interage com as nossas questões, as mais íntimas, as mais desafiadoras. E Jesus estava junto à fonte.
E ele toma a iniciativa, porque Deus sempre toma a iniciativa. A iniciativa da nossa salvação não foi nossa. Foi Deus que veio ao nosso encontro. Ele tomou a iniciativa, porque Deus nos amou, que enviou seu Filho para nos salvar. E no dia que você entregou seu coração a Jesus, aquele momento foi preparado por Deus para que você tivesse um encontro com o seu amor. A Bíblia nos mostra como nós somos amados por Deus, apesar de nossas incoerências, apesar das páginas mais difíceis de nossa história, aquelas situações registradas a partir dos nossos erros. Ainda assim, Deus vem ao nosso encontro. E Jesus foi ao encontro daquela mulher de reputação questionável. Jesus olha para ela e Jesus diz: me dê água, eu estou com sede. Eu fico extasiado, meus irmãos, com essa pedagogia de Jesus, com essa estratégia de Jesus de alcançar os corações. Ele é sensível, ele é profundo, ele conquista as pessoas dos corações mais difíceis, dos corações mais endurecidos pelo sofrimento, e ele começa a conversar com aquela mulher. Há uma certa resistência no início, há um estranhamento, porque um judeu falando com uma mulher, ainda por ser uma samaritana, ou esse homem é totalmente fora de seu sentido, totalmente nonsense, ou tem intenções escusas. Mas havia uma intenção salvadora no coração de Jesus. Jesus queria salvar aquela mulher, porque a partir da salvação daquela mulher, ele iria fazer uma obra em Sicar. E, meus irmãos, o reino de Deus, ele é composto por pessoas improváveis. Ele é composto por pessoas acerca das quais muitos olharam e disseram: não tem jeito, desse mato não sai nada de bom, não sai coelho desse mato. Dessa pessoa aí, você não precisa e não pode esperar nada de bom. É justamente de gente assim que o Senhor se aproxima com uma palavra salvífica, com uma proposta de transformação, de perdão de pecados, arrependimento, e então os improváveis são transformados, são conquistados por esse amor, e dali em diante a vida toma um novo rumo. Foi assim, meus irmãos, que aconteceu com essa mulher. Nessa conversa que Jesus inicia com ela, em certo momento, eles falam de água da vida, água que sacia de verdade. Mulher, se você soubesse quem fala contigo, você pediria e ele te daria água viva. Jesus usa figuras de linguagem comuns ao seu cotidiano para comunicar verdades eternas. Porque Jesus sabia que no coração da mulher samaritana havia uma sede, não por água, mas por vida, por significado, por frescor de existência. Ele fala: mulher, a minha proposta para você é água viva. Eles falam sobre verdadeira adoração. E quantas vezes, nos idos dos anos 80 e 90, eu ouvi palestras sobre louvor e adoração com base nesse texto, principalmente João 4, 23. Mas quando eles conversam sobre a adoração, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E a pergunta que a mulher faz é nesse monte ou é em Jerusalém? E o Senhor diz: nem aqui nem acolá, porque Deus é espírito. Na verdade, eles estão tratando aqui sobre possibilidade de se apresentar diante de Deus em culto, porque a adoração no Antigo Testamento é culto, e eles aqui ainda respiram os ares da religião praticada no Antigo Testamento. Ele é judeu, ela é samaritana, há uma forte influência. A adoração para eles é muito mais do que tudo isto que conhecemos. A adoração é apresentar-se diante de Yahvé no templo com ofertas para ser perdoado e ser aceito.
A adoração, a linguagem que eles usam aqui é muito própria do Antigo Testamento. A adoração aqui é se colocar diante de Deus com sacrifícios em mãos para que Ele aceite a oferta, perdoe o pecado e o culto seja aceito. A adoração é isto. É culto, é oração, é estar diante do Pai. E a mulher pergunta, é aqui. É em Jerusalém. E o Senhor diz, fique tranquila, vem a hora e já chegou, porque eu trouxe essa hora em que aqueles que têm fome e sede de Deus de verdade, poderão se colocar diante dele em qualquer lugar. Em Samaria, em Jerusalém, no Brasil, em Santíssimo, porque Deus é Espírito. E o que importa é que os seus adoradores, ou seja, aqueles que querem a sua presença, o adorem, o busquem em espírito e em verdade. E nesse contexto todo, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus toca em sua história, porque para chegar na aceitação de Deus, Jesus a conduziu a um momento de confissão. Ele diz, vai, chama o teu marido e venha com o teu marido para que nós conversemos sobre água viva. E ela fala, Senhor, eu não tenho marido. Ela não se abre inicialmente. Ela superficialmente toca em seu drama. Qual era o seu drama? Era o seu histórico conjugal, emocional, relacional difícil. Eu não tenho marido. Eu tive vários parceiros em minha caminhada. Eu não tenho marido. O Senhor diz, é verdade. Você disse isso com verdade, porque 5 tiveste, esse que agora tem não é teu marido. O que há aqui, meus irmãos? Jesus conduz essa mulher a uma autoanálise honesta, profunda, porque nós, muitas vezes, perdemos a percepção de que esta proximidade com Deus, esta aproximação de Deus, nos convida a um arrependimento verdadeiro. A santidade de Deus nos constrange, ou deveria nos constranger. A grandeza de Deus, a glória de Deus, deveria nos lembrar continuamente de como nós somos pequenos e merecedores. E como o Senhor nos chama para junto de si, baseado em seu amor e graça. Porque, meus irmãos, assim como a mulher samaritana, todos nós temos histórias que não gostamos de tocar, de contar. Todos nós, sem exceção. E aí, então, trazendo à lembrança esse texto, o que eu preciso construir com você nessa noite de quarta-feira, noite de culto, noite de oração, para que nós voltemos para casa com essa adoração genuína, essa comunhão constante com o Senhor. Eu quero lembrar você nessa noite, à luz do texto que nós estamos lendo e trabalhando, que o Senhor se aproxima de nós, a iniciativa é dele, e o Senhor nos proporciona momentos nos quais nós possamos receber dele a sua presença e possamos ter o nosso coração saciado pela água viva que ele nos traz. Deus preparou essa noite para você, querido. Deus preparou essa noite para você, minha querida. Tudo o que fazemos aqui está centrado em Cristo. Nós somos uma igreja cristocêntrica. Este culto é cristocêntrico. Tudo o que fazemos é em direção ao Senhor e para a glória do Senhor, e nós não perdemos essa percepção. Mas antes de nós termos qualquer intenção para com Ele, o Senhor preparou essa noite, e o Senhor tem ministrado nesses dias. Eu tenho certeza que nessa semana corrente, o Senhor tem ministrado graça em corações e vidas que estão aqui presentes. Recados de amor, sinais de amor, ações de Deus, para que nós despertemos e nos aproximemos dele. Foi assim com a mulher samaritana. Porque se olharmos, meus irmãos, com atenção, geograficamente falando,
Nem era tão interessante assim passar por Samaria, mas o texto diz que era necessário por conta do interesse de Jesus em salvar a mulher samaritana. Era necessário por conta da intenção de Deus em promover salvação em Sicar e na Samaria. A necessidade não é geográfica, a necessidade é por amor. Quando o texto diz, era-lhe necessário passar por Samaria, entenda, o que gerava essa necessidade era a ação de Deus em direção àquelas pessoas. E hoje estamos aqui, irmãos e irmãs, porque o Senhor tem muito interesse na tua história, porque o Senhor tem muito interesse na tua vida, porque o Senhor quer perdoar pecados, porque o Senhor quer te ajudar a passar a limpo algumas páginas da tua vida que foram rabiscadas, que foram mal escritas. Não dá para apagar o passado, mas é totalmente possível redimir o passado. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Por isso, então, ele foi ao encontro daquela mulher, por isso, então, ele se assentou junto à fonte de Jacó, esperando aquela mulher, para passar sua vida limpo, para perdoar os seus pecados e para trazer a ela redenção, porque o amor de Deus, eu tenho dito isto deste púlpito, não é complacente, não é cínico, o amor de Deus é transformador. Só Deus tem todo o poder e autoridade para trabalhar conosco, para mover e mexer em nossos corações, em nossas emoções, de forma tão apropriada como ele fez com a mulher samaritana. As abordagens de Jesus, me dê água, porque na verdade queria dizer para ela que ele poderia saciar-lhe a sede por água viva. Traz o teu marido, porque ele sabia que a sua situação conjugal era ilícita, enrolada, uma vida toda comprometida. E, meus irmãos, nós, em tantos momentos, comprometemos a nossa história, tomamos decisões erradas, atamos alguns nós. E sabe, eu nunca fui bom de algumas brincadeiras infantis. Sempre fui teimoso no que tange a soltar pipas, sempre fui muito ruim. Mas eu me lembro, meus irmãos, que quando a linha embolava, sabe, você finalmente colocava a pipa no alto. Que coisa boa. Raro prazer que eu tive na minha infância, porque era muito ruim. Eu me lembro de um episódio, correr de uma ponta da praça até a outra, com a linha na mão para que a pipa subisse, porque eu não sabia botar a pipa no alto. E quando corri, a pipa subiu, enfim. Mas o grande problema era quando a linha embolava. Você puxava a linha toda e tal. Você vê que nem assim tem jeito. Né? Eu olhava para o chão, a linha toda enrolada, embolada, e desatar aqueles nós, desfazer aquele embolo, desfazer os nós. Era muito difícil, em alguns momentos impossível. E é interessante como nós, assim, em nossa vivência, nós também embolamos os nossos caminhos, embolamos a nossa história, tecemos alguns nós, e de repente olhamos para nós mesmos, olhamos para Deus e dizemos, Senhor, está tudo embolado. Está tudo confuso, uma bagunça só, não sei como resolver isso. Essa mulher vivia assim, sua vida muito enrolada, mas Jesus foi ao seu encontro para desatar-lhe os nós e para transformar a sua vida. Hoje o Senhor está aqui, nesse culto de oração, para desatar os nossos nós, para corrigir os erros de percurso em nossa existência. Ontem eu estava aqui em reunião com os diáconos. Ao sair daqui, peguei um carro de aplicativo em direção a Brás de Pina.
onde moro atualmente. E chegando próximo à minha vizinhança, eu estava distraído com umas questões, e de repente eu olhei e foi questão de segundos. Eu olhei para o aplicativo e ele estava mandando o rapaz entrar em uma das ruas, das piores ruas da minha comunidade. Se entrássemos ali, teríamos problemas. E foi o tempo, meus irmãos, de eu falar assim: não entre, siga em frente. Por alguns segundos, corrigimos a rota e fomos livrados por Deus de problemas. Os aplicativos eletrônicos têm essa tendência de nos colocar em situações perigosas. Mas, meus irmãos, nós também temos a tendência de complicarmos a nossa trajetória. E Deus nos trouxe aqui, Deus te trouxe aqui, presencialmente ou virtualmente, para acertar a tua trajetória. Acertar os rumos da tua existência. Foi isso que ele fez com a mulher samaritana. Após confissão, após entendimento de situações difíceis, eles falaram então sobre a aceitação de Deus, sobre estar diante de Deus. Qual é o lugar, Senhor, e como eu poderei ser aceita por Deus? É essa a essência da conversa de Jesus com a mulher, nos versículos seguintes. Quanto à localidade, nem aqui nem em Jerusalém, mas em qualquer lugar, não importa o lugar. Pode ser em Jardim Santíssimo, em Braz de Pina, em Samaria, em Jerusalém. Deus não está mais preocupado com locais, porque agora a casa somos nós, o templo somos nós. O Espírito Santo veio fazer morada em nós. E Deus responde às orações e aceita a adoração daqueles que se aproximam dele em espírito, movidos pelo seu espírito, voltados para a sua presença, mas também pautados pela verdade. Porque Deus não compactua com a mentira, com a iniquidade. Deus não compactua com pecados ocultos, com pecados antigos, com pecados de estimação. Em verdade, mesmo que a verdade seja difícil de ser exposta, diante de Deus não podemos usar máscaras, nem fazer cara de paisagem, porque diante de Deus não funciona. A mulher entendeu a proposta de Jesus. E com essa afirmativa eu encerro a reflexão nessa noite. Sabe por quê? Chegaram seus discípulos e estranharam. Primeiro, porque o mestre está falando com a mulher. Segundo, uma mulher samaritana. Será que aconteceu alguma coisa? Ele precisa de algo? Mas ninguém perguntou nada. Mas eu gosto quando o texto bíblico nos diz, lá no versículo 28, João 4, 28, a minha versão fala assim: quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Os símbolos que o texto carrega são muito fortes. O objeto, o símbolo da vergonha da mulher, era o seu cântaro. Porque ela buscava água com o seu cântaro, aquele vaso pesado. E com esse cântaro, nesse cântaro, ela colocava a água que retirava e levava o cântaro para casa. A única razão dela ir àquele poço era o seu cântaro, era buscar água, mas a sua emoção, a sua alegria, o seu impacto com o encontro com Jesus foi tão profundo que ela saiu de forma atabalhoada, deixou o seu cântaro e foi à cidade. E, meus irmãos, Jesus, nesse encontro tão singelo e poderoso, ele transforma uma mulher de reputação questionável, uma mulher
que talvez nós não daríamos atenção, que nós olharíamos assim e diríamos: quem é essa mulher? Jesus transforma a vida desta mulher e ela se torna missionária entre os samaritanos. E o texto vai dizer, meus irmãos, que muitos creem em Jesus naquela cidade a partir de seu testemunho. Eles vão até Jesus por conta do testemunho da mulher. Quando ouvem Jesus, eles creem em Jesus e há grande salvação naquela cidade. Porque quem foi o instrumento inicial de proclamação da salvação? A mulher samaritana. E é por isso, meus irmãos, que estamos aqui nessa noite de quarta-feira. Porque todos nós, assumamos ou não, entendamos ou não, temos muitas similaridades com essa mulher samaritana. A minha oração nessa noite é que você entenda que esse encontro não surgiu pelo costume da igreja local, esse culto nessa noite não aconteceu por um acaso, mas é um ato soberano de Deus, sobretudo um ato soberano de Deus para tocar em tua vida. Quem sabe você hoje, antes de vir para cá, pensou: eu não vou, não quero, não estou afim, mas foi o Senhor que te trouxe. Porque o Senhor te ama e o Senhor tem um projeto contínuo em minha vida e em tua vida. E vou voltar para casa agora. Vou pegar a bendita Avenida Brasil, que é conhecida pelas obras constantes. Mas nós também estamos em obras constantes. Nós estamos em constante reforma. E por isso Deus te trouxe aqui nessa noite. E por isso Deus me trouxe aqui nessa noite. Porque Deus precisa acertar algumas coisas no meu coração, no teu coração. Porque o Senhor queria conduzir a mulher samaritana por uma reforma de vida. E sozinhos não conseguimos. Sozinho eu não acerto a minha vida, sozinha você não acerta a tua vida. Você precisa da ação de Deus, da ação poderosa do Espírito Santo, que vai movendo o teu coração, que vai curando a tua alma, que vai arrancando raízes de amargura, que vai mudando o entendimento, transformando a mente. E conversão é isso, metanoia, metanus, expansão de mente. É o Espírito Santo que vai nos transformando de dentro para fora. E o Senhor nos trouxe aqui hoje, igual fez com a mulher samaritana, proporcionando esse encontro para falar ao nosso coração. O Senhor conhece a nossa necessidade de água viva. Talvez o teu coração esteja hoje ressecado, o teu interior esteja endurecido, petrificado, terra seca, árida. Mas existe uma fonte a jorrar, e essa fonte corre em nosso meio aqui hoje. Essas águas fluem abundantemente em nosso meio nessa noite. E essa fonte tem sua origem no trono de Deus, no coração de Deus, no amor de Deus por nós. Que você mergulhe o teu coração nas águas que fluem do trono de Deus e que essas águas curem a tua alma hoje. Que você volte para casa saciado, cheio de vida. Não busque água para a tua alma em outras fontes, senão o Senhor. Nada vai saciar a tua alma, senão o Senhor. A plenitude de felicidade e significado se manifestam em nós quando estamos em Deus. E nos relacionamos com Ele. Mulher, eu tenho água viva para você. Igreja, eu tenho água viva. Saciem-se nessas águas. O terceiro ponto é que diante do Senhor não há máscaras. Traz o teu marido, me conta a tua história, acerta a tua vida. Quarta-feira é dia de acertar a vida diante de Deus, irmãos. Quarta-feira é dia de acertar a vida diante do Senhor, colocar a vida em ordem, colocar a casa em ordem.
contar para Ele o que ainda não foi contado, resolver diante dEle o que ainda não foi resolvido. Pedir perdão, rever os caminhos, desatar os nós, recalcular o trajeto. E aí então viver a verdadeira adoração. A adoração verdadeira é comunhão com o Pai. É vida que redunda em glória a Jesus. É vida guiada pelo Espírito. É vida que exala o bom perfume de Cristo. E por fim, a quinta verdade que o texto ensina é que essa ação de Deus em nós nos transforma em missionários, em gente comissionada, em gente que, por onde vai, fala para as pessoas: olha, eu tive um encontro com Jesus e Ele mudou a minha vida. E Ele pode mudar a sua também. Eu encontrei o Salvador. Eu encontrei o Messias. Venham comigo conhecê-lo. Eu quero apresentar-lhes Jesus. A minha oração nessa noite é que nessa quarta-feira essa palavra nos inspire e nós saiamos daqui parecidos com a mulher samaritana. Curados, perdoados, transformados, redimidos, missionários, para a glória do Senhor. Amém? Vamos adorar, estamos caminhando para o fim desse culto. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Fique de pé no lugar onde você está. Enquanto você fica de pé, aproveite para orar, aproveite para colocar sua vida diante dEle. Deus está aqui. Coloque-se diante do Senhor. Vamos cantar essa canção. Logo após cantarmos, nós oraremos juntos.
Senhor, de nossas vidas. Como nós precisamos de Ti. Assim como a mulher samaritana, Senhor, como nós precisamos de Tua graça, de Tua intervenção em nossas vidas. Senhor, vem sobre nós nessa noite, que a Tua graça seja sobre nós nessa noite. Atue em cada vida, em cada coração aqui. Não há resistências de nossa parte para o Teu agir, Senhor. Ao contrário, há um clamor, há uma súplica. Renova-nos, cura-nos, perdoa-nos, transforma-nos, para que vivamos para a Tua glória. Senhor, que a obra de transformação, a potente obra de transformação que foi realizada na vida da mulher samaritana, também aconteça hoje em cada um de nós que aqui estamos, para que no nosso viver diário não existam sombras, não existam trevas, mentiras, nós, trajetos equivocados, mas que no nosso viver diário haja comunhão, adoração e cumprimento da missão. Abençoa-nos nessa noite, Pai. Leva-nos em paz de volta aos nossos lares. Dá-nos um restante de semana muito abençoado por Ti. E que nesses dias o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Você pode sentar, meu querido, minha querida. Eu quero trazer aqui uma palavra muito pautada pelo amor, pelo cuidado que eu tenho com os irmãos. Bom, nós estamos em tempo pandêmico. A questão da vacinação é algo que trabalha em nosso favor. Nós temos visto alguns benefícios desta realidade. Mas, meus irmãos, ainda estamos lutando com essa questão toda da Covid-19. E do fim do ano para cá também vimos o advento da influenza. Nós temos em nossa igreja alguns irmãos que estão com sintomas de uma síndrome gripal. Nós precisamos orar por esses irmãos para que haja cura. Não temos notícias de Covid, graças a Deus, mas de gripe. E esse tempo de chuvas, tempo de estabilidade, enfim, e nós precisamos ter sabedoria. Então eu quero encorajar os irmãos, nada de alarde, nada de temor exacerbado, mas nós precisamos, porque nos amamos, porque somos preocupados com o cuidado mútuo e com o cuidado com o nosso corpo, com a nossa vida, nós precisamos atentar, manter aqueles antigos, chatinhos que são, mas são necessários, protocolos de segurança. Então, meus irmãos, quero encorajar a igreja para que em nossas celebrações nós continuemos fazendo uso da máscara. A máscara é ruim, é chata, mas é necessário, é uma estratégia de preservação muito eficiente. Que a gente faça uso do álcool líquido, álcool em gel. Na entrada tem álcool líquido, mas traga o seu álcool em gel, traga seu álcool líquido, faça essa higiene das suas mãos continuamente. A partir dessa noite, eu vou pedir o seu carinho, o seu entendimento. Enquanto está esse boom, nós não iremos apertar a mão. Bate um pouquinho, até para te preservar. Eu não quero colocá-lo em risco, enfim. Então, ali na porta, eu quero receber o teu sorriso, o teu cumprimento. É tão bom para mim. Mas, por enquanto, até essa questão toda arrefecer, vamos evitar aperto de mão, essas coisas. Então, lá na porta, eu não vou te dar a mão assim, eu vou estar fazendo um soquinho assim. Peço que você não fique magoado comigo, magoada comigo, mas nós precisamos observar essas questões. Então, meus irmãos, os próximos cultos, vamos observar isto.
os bancos são grandes, as famílias sentam juntas, é normal, enfim. Mas se não há um núcleo familiar, damos um distanciamento aí necessário e tudo vai ficar bem. Então eu queria que a igreja entendesse essa minha palavra. Não quero que seja motivo de alarde, preocupação, tal. Não, calma. Sabedoria, cuidado consigo mesmo, cuidado mútuo, para que na nossa igreja, irmãos, nosso arraial, nós não tenhamos notícias, o irmão está com Covid, o irmão, enfim, desnecessário. Passaremos por isso bem e as coisas estão melhores do que há um ano atrás, graças ao Senhor. Vamos só observar esses protocolos, máscara, álcool, contatos limitados nesse momento, para que a gente consiga passar por esse deserto e viver uma grande vitória da parte do Senhor. Você entende o que eu digo nessa noite? Posso contar contigo? Posso ouvir o teu amém? Bom, graças a Deus. Próximo sábado, dia 15, às 18 horas, nosso Ministério com Família, nós temos o primeiro encontro desse ministério que para mim é muito importante. Nós precisamos da bênção de Deus sobre a nossa família. Então, no próximo sábado, às 18 horas, teremos um encontro inspirativo. Nós falaremos sobre a vontade de Deus para nossas famílias, teremos momentos também de comunhão, de dinâmica e, no final, uma mesa abençoada. Traga o seu prato de salgado, o seu prato de doce, aquela bebida, enfim, para que nós tenhamos um momento de comunhão, um tempo de qualidade. Será um encontro abençoador para as famílias de nossa igreja. Eu quero muito contar com você nesse evento, que será de fato um momento da administração de Deus sobre as nossas famílias. Amém, meus irmãos? Bom, que o Senhor te abençoe grandemente. Que a semana continue sendo linda. E que você nesses dias seja surpreendido pela graça de Deus. Feche teus olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê profunda paz. Deus te abençoe. Vai em paz. Em nome de Jesus. Amém.